Opa, já começou? Shalom a todos. Yosef Cardoner. Hashem Melech. Sejam todos muito bem-vindos ao Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsaltz, Even Israel, de abençoada memória. Nós estamos na segunda parte, Estrutura e Conteúdo, capítulo 28, O Mundo do Misticismo. Vamos dar o cá. Boker Tov a todos. Estava com saudades já porque passamos uns dias sem gravar, estudando, fazendo algumas outras coisinhas com relação ao canal e eu estou muito feliz de estar aqui. O mundo do misticismo. O mundo do misticismo é algo que nos lembra a palavra Kabbalah, né? A velha e boa palavra Kabbalah, todo mundo quer saber. Bom, aqui no Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsaltz, o que vai conter? Vai conter tudo aquilo que existe no Talmud. Aqui é um concentrado de todos os assuntos que existem no Talmud de uma maneira geral. O Talmud Essencial é uma compilação, talvez não seja uma compilação, são resumos sobre o que contém. Então é o livro onde nós aprendemos a conhecer o Talmud, né? Não é o Talmud propriamente dito. Então, eu sempre falo sobre isso, mas é bem importante que a gente deixe claro que, sabe aquela frase muito conhecida que diz que não existe nada que não esteja na Torá? Pois é. Não existe nada no mundo que não esteja na Torá, de que a Torá não fale. E não existe nada que a Torá fale que não exista no Talmud. Então o Talmud é a lei oral judaica que traz tudo aquilo que nós não teríamos como compreender. Ou às vezes assim como enxergar, sabe? Então no Talmud essencial, na lei oral, está o quê? Está aquilo que nós não podemos, quer dizer, poder nós podemos, mas que nós não conseguimos ver à primeira vista na Torá, e as coisas que nós conseguimos. Todas as leis colocadas, organizadas, para que nós possamos colocá-las em prática, né? Essa é uma explicação que é recorrente, eu sempre dou essa explicação, porque nós precisamos saber, nem todo mundo começa do comecinho, e entra aqui e não sabe mais o que é Talmud, o que é Talmud essencial, do que se trata, o que é que eu vou aprender. Então você vai aprender o que tem dentro, não o conteúdo em si, né? Algumas coisas sim do conteúdo que nós abordamos. É um livro muito didático, no meu entendimento. Ele é muito didático, muito acessível, nós podemos compreender. E se você tiver uma The Bible do seu lado, uma Bíblia do seu lado, né, a Torá ao seu lado, você consegue encontrar as coisas as quais o Talmud essencial está falando lá dentro da Torá, né? Lembrando que nós sempre temos um livro de apoio nos nossos estudos. Mais uma coisa que eu também demorei para fazer, para voltar a fazer os vídeos, é porque eu estou respondendo as perguntas. Lembram aquelas perguntas que tinham? Para poder fazer um vídeo sobre as perguntas. Foram muito simples, a maioria foi particular, na verdade, e essas eu não vou responder, e as que não foram particular foram particularmente para mim. Ninguém perguntou assim, o que o sábio tal falou sobre tal coisa. Então, eu quis fazer uma resposta simples, né? Porque eu não vou nem exaltar e nem diminuir nenhum sábio. Vocês não perguntaram sobre nenhum diretamente, então, de uma maneira geral, como eu posso ajudar nas respostas? Perguntas muito boas, muito simples. Teve umas 20 e poucas perguntas, nenhuma foi por aqui, foram pelo Insta, e eu acredito que dessas, umas 10 vão ser respondidas, porque elas são repetitivas. Então vamos lá para o mundo do misticismo, capítulo 28, segunda parte do Talmud Essencial, Estrutura e Conteúdo. Vamos começar a ler e vamos tentar não ficar muito longe do que está lá, mas também não nos aprofundarmos a ponto de ter que desenvolver algum assunto cabalístico aqui sobre a parte mística, né? A mística judaica não é o nosso objetivo
nesse momento e nem muito menos nessa playlist, né? Bom, shalom a todos, não sei se disse, porque às vezes me perco. Shalom a todos, tenham todos um ótimo dia e tenham não, que nem terminou porque não começou. Bom dia a todos, Tzaharem Tovim Erevitov. Vamos lá. O Talmud usualmente espelha as questões estudadas nas academias durante séculos, lembram, né? O próprio Talmud é isso, né? É uma das perguntas que me fizeram lá. O Talmud é essa Mishnah e esta Gemara, né? São as discussões na época mishnaica das academias. Essas discussões, olha bem, vou ler essa frase novamente. O Talmud usualmente espelha as questões estudadas nas academias durante séculos, então não é de um dia para a noite, né? Mas, indubitavelmente, continha muitas alahot e lendas que não se originaram ali em discussões públicas. Então, não eram nas discussões públicas, eram menos pessoas, eram sábios que reservadamente conversavam sobre alguns assuntos um pouco mais profundos, às vezes lendários, às vezes míticos, e muitas vezes cabalísticos, né? A maioria deles. Algumas são narrativas da vida de grandes homens, outras histórias ou sermões de sábios. Mas, apesar dessas exceções, o Talmud é basicamente o registro público das deliberações nas academias, das lições ensinadas pelos eruditos a seus discípulos, que eram consideradas dignas de fé por seus elevados padrões escolásticos. Então não era qualquer uma, né? O fato de o Talmud conter pormenores extremamente íntimos da vida de vários sábios não altera seu quadro básico, uma vez que a vida privada do mestre era sempre fonte de inspiração e estudo, ainda que não tivesse originalmente a intenção de chegar ao conhecimento público. Nós conhecemos aquela história que eu já contei aqui, daquele discípulo, daquele aluno que ficou embaixo da cama do rabino, quando o rabino estava junto com sua esposa, né, em cima da cama, e ele ficou embaixo da cama. O rabino descobriu depois, aquilo foi meio absurdo, mas ele disse que gostaria de saber todas as coisas, de tudo, de toda forma de atitude, de ação, como é que o rabino se comportava. Então, isso aqui é um extremo, não é para fazer e não sei nem por que ele fez. É um extremo meio esquisito. Mas no dia a dia dos rabinos, uma importância muito grande que os discípulos não só admirassem aquele rabino Moré, aquele professor, aquele Rav, mas que eles admirassem e seguissem o exemplo da sua vida fora da academia, né? Aquela pessoa que não é faço o que eu digo, não que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, né? A pessoa que faz o que você diz e faz, porque você faz o que diz. Bom, depar com as declarações. Então era muito importante, entende? Que eles também conversassem sobre a vida dos rabinos, dos grandes sábios. Depar com as declarações públicas proferidas ante todos os estudantes da academia, existiam vários assuntos que eram discutidos em sessões fechadas. Sabemos, por exemplo, que a discussão da linhagem de certas famílias era geralmente conduzida em segredo. Verificamos também que listas de famílias inaceitáveis que tinham realizado seu casamento ilegalmente na comunidade ou famílias injustamente desqualificadas não chegavam ao conhecimento geral, mas eram apresentadas pelo rabino ao discípulo a certos intervalos, aproximadamente a cada 7 anos, tá? Para que não fossem esquecidas. O Midrash sobre o livro de Crônicas, que aparentemente continha uma discussão extremamente minuciosa da genealogia das famílias, era apresentado de forma meio clandestina e dizia que certas pessoas não eram dignas de estudá-lo. Com efeito, essa obra perdeu-se ainda na era talmúdica. Nós vamos ler mais adiante, vamos ver sessões fechadas, alguns assuntos que não iam a público e algumas coisas que hoje são vistas como preconceito, como não poder estudar, a Kabbalah ou não dever. Nós queremos deixar claro que aqui
Claro que na leitura vocês vão compreender o motivo, o que motivava não ser todas as coisas discutidas com todo mundo. Uma, não tinha o porquê, não tinha um objetivo prático nem alárrico para que conhecessem certas coisas, e outra porque não tinham condições mesmo. Nós sabemos que toda a mística, em qualquer área, mas agora aqui falando estritamente no judaísmo, qualquer coisa que você saiba fazer, poderes latentes mesmo no homem, você pode usá-los para o bem ou para o mal. Então, para evitar que as pessoas quisessem fazer alguma mística, alguma coisa prática mesmo, né, como a Kabbalah prática que a gente diz, para o mal, então era reservado isso. Além de serem assuntos mais difíceis, teria que ter muito mais paciência para estar explicando. Esse preconceito hoje quanto aquilo que acontecia naquela época, ele é descabido, tá? O que nós precisamos prestar atenção é que esta Kabbalah, a Kabbalah verdadeira, a Kabbalah que foi entregue também ao homem, assim, que colocou os pés na terra e tudo mais, não é a Kabbalah que nós vimos rolando por aí, não é a Kabbalah que resolve seus problemas financeiros, que resolve seus problemas amorosos, que não é a fórmula da felicidade, não é a fórmula de coisa nenhuma. São ensinamentos muito profundos de Hashem, para nós conhecermos mais ainda internamente e nos aproximarmos mais de Deus. O significado da palavra que é recebimento, as pessoas também confundem. Ele é um recebimento do quê? Ele é um recebimento justamente de coisas muito profundas. Receber ensinamentos, né? Ensinamentos tradicionais, porém profundos. Aqueles que ultrapassam as interpretações conhecidas, né? De literal, interpretação filosófica, interpretação metafórica, aquelas somente lendas. Nós estamos mais profundamente. Então não é a mesma Kabbalah que corre por aí, pague tanto por mês e sei lá se é por mês e receba o seu futuro na palma das suas mãos. Não é esta Kabbalah que significa a Kabbalah estudada pelos grandes sábios. Além de pormenores desse tipo, entretanto, havia todo um mundo de misticismo e mistério oculto do povo em geral e transmitido apenas a alguns escolhidos. Assim encontramos escrito que não se deve ensinar o ato da criação a dois ou a carruagem divina a um, a menos que ele seja sábio e o entenda por si mesmo. Bem interessante essa frase, porque não se deve ensinar, então eu não devo ensinar, né? Eu lá, a pessoa, não deve ensinar o ato da criação a dois, né? E nem ou a carruagem divina a um, a menos que ele seja sábio e que entenda por si mesmo. Quer dizer, se você tem condições de entender sozinho, então eu posso te ensinar. Agora, se você não tem condições de aprender sozinho, não deve ser ensinado, porque provavelmente você vai aprender errado ou vai copiar o pensamento da pessoa que te passou, enfim. É isso que quer dizer. Tem condições de aprender aquilo só? Então busque um rabino. Aí você está pronto. É isso que quer dizer. Você está pronto. Esses temas esotéricos eram, portanto, ensinados pelo rabino apenas a um discípulo escolhido. Esse escolhido não tem escolha de que é o melhor que o outro, não é nesse sentido, tá? E em certos casos o mestre limitava-se às linhas gerais do assunto sem entrar em detalhes. Quem era o escolhido? O escolhido era esse que aparentava ser um buscador, buscava o assunto e dava para se compreender que ele aprenderia sozinho. Então este é um escolhido, este pode continuar, pode se aprofundar nos assuntos esotéricos de maneira correta, de maneira idônea. Tem curso de Kabbalah em todo canto. Todo canto. Não é Kabbalah, mas tem. Sabemos muito pouco sobre esse misticismo e as poucas minúcias de que dispomos são indicadas indiretamente em vários tratados do Talmud. Quando ele fala,
sabemos muito pouco sobre esse misticismo? Sabemos muito pouco dentro aqui do Talmud, das discussões lá deles, do que é estar aqui dentro ou não. Porque o Talmud é muito cheio de mensagens maravilhosas, extremamente esotéricas, e às vezes nem dá para perceber que são esotéricas. Então o rabino aqui, Adin Stauskas, não está dizendo que não sabemos sobre Kabbalah hoje em dia. Não é isso também. Temos que ficar de ouvidos e olhos bem abertos para compreender o que os sábios querem dizer, né? Nessas áreas, hipóteses e conjecturas superam fatos e certezas. E em certos casos é impossível chegar a uma resposta conclusiva. Encontramos livros aqui, ele vem nos livros, não é o Talmud. Encontramos livros sobre misticismo que datam de tempos antigos, vários deles atribuídos a sábios mishnaicos e talmúdicos. Temos livros que são, embora tenham sido editados depois e já são muito antigos, temos livros atribuídos até a Abraão, né? Até Abraão, até Adão. Todavia, é impossível verificar quais foram de fato escritos por esses autores. Deixa eu continuar aqui dando um adendo, como eu disse em Adão e Abraão. É o seguinte: o Talmud é a Mishnah e a Gemara. A Mishnah é oral, são as discussões para que não se perdesse. Mesma coisa acontece com a Kabbalah. Então, assim, você quer dizer que Adão sentou-se debaixo da árvore do conhecimento e escreveu um livro? Não. Não. Os mandamentos, tanto esotéricos quanto exotéricos, as diretrizes, os ensinamentos que Hashem deu, Adam Arishon, foram passando de geração em geração, da mesma maneira que as coisas foram passando de geração em geração nos nossos tempos, até chegar no Talmud. Então lá também foi assim. Escrever, colocar isso num livro para que as pessoas tivessem acesso, isso não se perdesse, falando de Kabbalah, é muito mais difícil ainda, porque era completamente oral no tempo de Adão. Nós vamos ter algo escrito, materializado no Monte Sinai, né? Como Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Todavia, é impossível verificar quais foram de fato escritos por esses autores. As rigorosas restrições à interpretação esotérica foram gradualmente relaxadas durante a Idade Média. E a partir do período dos Geonim, lembram os chefes das grandes academias, encontramos declarações muito mais claras. No início da Era Moderna, a Kabbalah, né, que literalmente é tradição ou recebimento, foi um elemento importante e até central no pensamento judaico. Muito do que podemos presumir do mundo esotérico dos sábios talmúdicos é baseado nessa literatura e na luz que lança sobre os indícios contidos no Talmud. Quando nós falamos aqui relaxadas durante a Idade Média, nós temos muitos problemas na Idade Média. Nós temos inclusive toda a perseguição, ao judeu, e nós temos muitas outras, não sei se posso dizer seitas ou filosofias ou lugares ou grupos ou sociedades que se utilizaram do ensinamento místico judaico, assim como também se utilizaram da Torá, se utilizaram do Talmud, e deturparam ou modificaram, interpretaram de maneira errada a Kabbalah. Isto, se tratando hoje do século XXI, repercutiu até hoje. Então, até hoje, você vai encontrar pessoas se dizendo cabalistas, estudos que datam lá da Idade Média, século XIX principalmente, muito misticismo, muita Kabbalah, muita magística, muito um monte de coisa, baseados em ensinamentos sérios do judaísmo, nominados diferentemente, colocado outros nomes, inclusive dizendo que vieram de outras bases, e nós temos isso até os dias de hoje, cada vez mais forte, infelizmente. Por quê? Porque o judaísmo, não sendo proselitista na sua religião, também não o foi como um divulgador
a granel sobre a Kabbalah. Teve sempre muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado, muito zelo, porque são ensinamentos profundos e perigosos nas mãos erradas. O poder é uma coisa perigosa nas mãos erradas. Bom, recebimento foi um elemento importante até central do pensamento judaico. Muito do que podemos presumir do mundo esotérico dos sábios talmúdico, eu repito a última frase porque eu falo muito, né? É baseado nessa literatura e na luz que lança sobre os indícios contidos no Talmud. Indícios contidos no Talmud. Quem conhece Kabbalah e conhece a Torá, quando lê esses indícios no Talmud, percebe, enxerga a Kabbalah ali. Então vamos lá para um subtítulo na Antiguidade. O esoterismo parece ter sido pela primeira vez ensinado na Antiguidade. As escolas estabelecidas pelos profetas, filhos dos profetas, tá? Eram chamados assim. Certamente discutiam maneiras de preparar indivíduos para receberem o dom da profecia. Sempre tinha, esse era o grande objetivo, como sabemos que não tem mais profecia, e durante muito tempo era uma preparação para, não é aprender, para merecer, para poder receber a profecia. O estudo da mística, o estudo esotérico, tá? Dos ensinamentos. Quando a gente fala esotérico, parece que é sempre uma coisa, nossa, não, esotérico é exo, é dentro, exotérico é fora. Então são profundos, né? Que está no miolo do miolo do miolo da cebolita. Bom, onde eu estava? Esses grupos, não, vamos mais para cima, certamente discutiam maneiras de preparar indivíduos para receber o dom da profecia. Eles lidavam com a tarefa de incutir métodos intelectuais específicos de compreensão dessas matérias. Esses grupos secretos continuaram suas atividades no período do Segundo Templo. Estamos lá no Segundo Templo ainda. E as várias seitas essênias foram aparentemente influenciadas por seus ensinamentos secretos, como pode atestar fontes fora do Talmud. O rabino Adin Staunsalt colocou entre parênteses Filo de Alexandria e Joséfo. Joséfo aqui é Josefus, né? Não gosto dele. Eu não gosto dele. Os sábios mishnaicos e talmúdicos que se empenharam em estudos esotéricos foram os herdeiros dessa antiga tradição que tem suas raízes no tempo dos profetas e que sobreviveu até os dias atuais. Dei um pause. As fontes dizem que Torat Hassad, o misticismo, se dividia em duas partes. Aqui vocês vão reconhecer Maaseh Bereshit, que é o ato da criação, e Maaseh Merkavah, que é a carruagem divina. Outra coisa extremamente deturpada. É Merkavah ou é Merkabah? A Merkabah ou Merkabah? Você encontra em tudo que é canto cubos e desenhos geométricos dizendo que essa é a Merkavah e coisas de todos os tipos a gente encontra por aí. A carruagem está em Ezequiel e é um livro muito difícil de compreender. Então o que eles faziam não era simplesmente ler Ezequiel, era estudar todos os livros, a literatura, os ensinamentos, juntamente com a Torá, para chegar ao que é, o que podemos dizer sobre a carruagem divina, né? E assim como os atos da criação. O ato da criação. Bom, a primeira, que é o ato da criação, Maaseh Bereshit, era mais teórica e tratava da criação do mundo e das primeiras revelações divinas. Maaseh Merkavah baseava na descrição da carruagem divina feita pelo profeta Ezequiel. É um estudo das relações existentes entre Deus e o mundo
e continha, ao que parece, as sementes do que mais tarde se tornou conhecido como Kabbalah Maasit, a Kabbalah prática. Nós vamos ver mais adiante o receio onde está sobre justamente a Kabbalah prática, sobre justamente achar que conhecemos o ato da criação e nos fazer entender ou imaginar que nós também podemos criar. Então, quando nós escutamos as frases, sejam co-criadores. Esse co-criadores é mal interpretado também, porque o que é um co-criador? Aquele que cria em cima de algo já criado, né? Então, nós entendemos que nós não criamos nada. Porque se você for ver os elementos da tabela periódica, os elementos da natureza, os elementos mesmo os feitos em laboratório, o princípio é sempre já existente. Tudo está criado por Hashem, tudo foi criado por Hashem e tudo continua sendo criado, né? O ato da criação é contínuo, como a maneira com que ele mantém e permite que nós descubramos algumas coisas, não criemos algumas coisas, né? Então, aqui está o perigo da Kabbalah prática, né? Como... agora também quero lembrar uma coisa aqui. Eu já tinha falado que eu não gosto do José, daí as pessoas vão talvez se perguntar por quê. Flávios Joséfos, esse nome Flávios Joséfos, né, significa estou meio grego aqui, estou meio latim, estou meio romano. Flávios Joséfos tem livros escritos, teve muito conhecimento, era um judeu, era um rabino, era um sábio, foi um traidor. E eu não gosto de me explicar muito sobre Flávios Joséfos, porque ele é muito utilizado, seja na parte judaica quanto nos outros cantos que estudam religiões comparadas e tudo mais. Flávios Joséfos. Ele chegou a trocar o nome dele, né? Porque Flávios Joséfos não é um nome judaico, né? Esse us no final. E eu não gosto dele, porque ele é um traidor. Ele soube todas as coisas acertadas e levou não como um ensinamento, mas como uma fofoca para se autoafirmar, se autoproclamar alguma coisa dentro de Roma. Não gosto de Flávios Joséfos. Como registramos, todas essas matérias estão envoltas em mistério. Só sabemos que a maioria dos grandes eruditos judeus se engajaram em estudos esotéricos, alguns de modo extremamente intensivo, outros como parte essencial do estudo religioso em geral. Também havia doutos que não se consideravam dignos desse conhecimento e, portanto, só entravam superficialmente no assunto. A pessoa mesmo não se acha digna. Todos somos dignos de aprender o que quisermos e de sermos buscadores. O que nós não podemos é deturpar as coisas, ou achar que entendemos sem termos entendido, ou acharmos que um cursinho de fim de semana sobre Kabbalah vai fazer você construir criar, como dizem, criar um golem, uma pessoa, um ser vivo, né? Sem alma, mas você consegue criar, por favor. Até porque o objetivo não é este. O objetivo de estar aqui na Terra é aprender como sair dela e voltar a Hashem. O nome de Deus, esse é um subtítulo. Vejam que é tudo superficial. Temos um vislumbre, mas não é superficial a palavra, é concentrado. Não, mas é superficial mesmo. Não é profundo a história, o assunto da Kabbalah aqui dentro. Como não é profundo nenhum dos assuntos. O que é profundo aqui é justamente não perder nada que está na Torá. Isso é profundo. Tudo que está lá está explicado no Talmud. E tudo que está explicado no Talmud e organizado no Talmud está pincelado, está direcionado através do Talmud essencial do Rabino Adenes Townsend, o nome de Deus. Entre os temas que se sabe terem figurado no ensino esotérico estavam os nomes de Deus. Que vamos bem com calma, né? Do período mishnaico em diante, nunca se proferia o nome explícito de Deus.
salvo no templo. Lembrem que a Mishnah começa 300 e poucos anos antes, né, da Era Comum, onde ainda tínhamos templos, né? O segundo templo foi destruído no ano 70 da Era atual, tá? Bom, do período mishnaico em diante, nunca se proferiu o nome explícito de Deus, salvo no templo. E sabemos pela Septuaginta, a Bíblia, que essa era uma tradição antiga. Mas até o nome proferido no templo durante a prece não era o que se conhece como o nome explícito. Nós temos aqui entre parênteses Shem Hameforash, não vou explicar, tá? Que só poucos eleitos conheciam. Certo sábio que na juventude servira como sacerdote no templo, relatou que o nome era proferido durante a bênção sacerdotal, mas era intencionalmente abafado pelo canto dos levitas, de modo que até os jovens sacerdotes nunca o ouviram. Não há, portanto, tradição conhecida, salvo na Cabalá, das maneiras de proferir o nome divino. Parece que existiam certos modos, expostos mais tarde em obras cabalísticas, e as tentativas modernas de transcrição não são sequer suposições viáveis, ainda bem, Baruch Hashem, graças a Deus. Porque o nome de Deus não é para estar na boca de qualquer um. Então, vou ler este pedacinho último novamente. Parece que existiam certos modos expostos mais tarde em obras cabalísticas, e as tentativas modernas de transcrição não são sequer suposições viáveis. Estamos salvos. Demais disto, sabemos que o nome de 4 letras, o tetragrama, né, apesar de sua santidade, não era o nome explícito, e que havia um nome de 12 letras, um de 24 e um de 72 letras. Tem outros, tá? A esses há diversas referências no Talmud, mas sem explicação. E até os comentadores clássicos do Talmud nem sempre entendiam a referência. O sumo sacerdote, ao que parece, pronunciava o nome explícito no Yom Kippur, mas por causa do seu comprimento e complexidade, comprimento e complexidade, era quase impossível aprendê-lo. O nome despertava grande reverência, como relata a Mishnah, quando os sacerdotes e o povo ouviam o grande e temível nome pronunciado pelo sumo sacerdote, ajoelhavam e prosternavam-se, dizendo: abençoado seja o nome de seu honrado reino para todos sempre. Dizemos até hoje. Após Shema Israel, nós falamos Baruch Shem Kivot Malchut Olam Vaed. O Talmud explica que os rabinos só revelavam o nome aos discípulos que sobressaíam por suas qualidades espirituais e profundos padrões morais. Quando nós falamos de mística, quando nós falamos de algo que mexe com todos os estados da matéria, né? Nós temos um ensinamento espiritual e profundo trazido até as margens, até a superfície, né, deste rio, deste mar, dessa nossa vida, superfície material mesmo. Nós sabemos que ali podem acontecer coisas. Quando nós viemos para cá para um concerto, também para um concerto, né, para o nosso tikkun, que é o concerto, nós precisamos de um recipiente. É como quando nós colocamos, deixa eu marcar aqui onde eu estava aqui para não ficar. É como quando nós colocamos, eu fiz isso esses dias, coloca um funil numa garrafa e vai botando água, botando água, botando água, botando água. Quando você enche a boca do funil demais e o recipiente não tinha espaço suficiente, quando a água descer do funil para a garrafa, você já não tem mais como proteger, porque você já colocou a água ali, tá? Vai transbordar. Então, este recipiente, ou ele não era adequado para toda essa água, ou você derramou rápido demais, né?
rápido demais aquela água, não viu que estava até a borda e o recipiente não suportou. Então você vai poder enlouquecer, vai poder morrer, o recipiente vai derramar a água. Então é isso que quer dizer quando o discípulo demonstrava, né, que ele tinha qualidades espirituais e padrões morais, espirituais para suportar essa energia, suportar esse ensinamento, suportar esta Kabbalah, e padrões morais para que ele utilizasse para o bem, né? Ele fosse ético ao utilizar. O mundo místico e esotérico era mantido oculto por várias razões. Uma razão básica é que se considerava que as matérias relacionadas com a grandeza de Deus deviam ser deixadas aos que fossem dignos de estudá-las. Mas também se temia o uso indevido dos poderes que um homem adquiria por conhecer os nomes e os segredos segundo os quais o mundo era constituído. Então, quando eu falei no comecinho sobre preconceito, desculpe, que as pessoas, porque só ensino, não querem que as pessoas aprendam, não, hoje é muito mais aberto, todos os ensinamentos, até porque as pessoas não têm mais esse objetivo de fazer coisas práticas, assim, né, a não ser no seu dia a dia e tudo mais, ou se aproximar de Hashem. Naquele tempo, era por isso esse receio de que todos soubessem, porque as pessoas tinham intenções. Veja que o começo do mundo, nós temos lá Adão Arishon pecando, nós temos Noé levando só a sua família, nós temos muita promiscuidade, roubo, bandidagem mesmo, todas essas coisas em toda a história. Então, um poder em mãos erradas, obviamente que ia dar ruim. Então, era por isso que eram só para alguns. Não era porque esses alguns se achavam melhor, mas era por um motivo de que será que aqueles que querem aprender têm condições morais e espirituais? O que nós vamos fazer com este nome de Hashem? O que nós vamos fazer com esta Kabbalah? Nós vamos profanar ensinamentos tão sagrados? Entende? É nesse sentido. Primeira série, segunda série, terceira série. Você vai aprender quando estiver nas séries. E às vezes não aprende. Bom, os sábios achavam que o conhecimento das letras de acordo com as quais o céu e a terra foram criados, né? Entende? Lembram que, conforme a Kabbalah, o mundo, né? As coisas todas, enfim, foi criado tanto o céu quanto a terra através do alfabeto hebraico, das 22 letras do alfabeto hebraico. Então nós estamos lidando com letras aqui. Então se nós estamos lidando com letras aqui e as letras são do tetragrama, são as letras do nome de Hashem, por certo, cuidado, né? Por certo, muito cuidado. Então, esse conhecimento com as quais o céu e a terra foram criados era um instrumento que dava aos mortais o poder de engajar-se em atos da criação. Disseram até, se os justos assim escolhessem, eles poderiam criar o mundo. Os justos assim escolhessem, né? É como quando diz na Torá que nós somos anjos, né? Nós somos anjos, porém nós somos mortais. Então nós temos uma evolução. Algumas pessoas dizem que nós somos deuses, porque traduzem Elohim nesse momento, né? De maneira errada. Ali são anjos e não deuses. Às vezes Elohim não quer dizer deuses, quer dizer anjos. Mesmo assim, há como se uma espécie de treinamento aqui. Então nós poderíamos, se justos nós fôssemos, ou se nós somos, engajar-nos nos atos da criação, ou no ato da criação. E isto é muito perigoso. E às vezes lemos a respeito de sábios que estudaram um livro de criação e criaram vários objetos. Relata-se que um dos eruditos criou um homem mediante a recitação de nomes. E essa é a primeira referência à lenda do Golem. Lembram? Que aparece na literatura esotérica medieval. Esse poder de criar e até de destruir, exercido por um Baal Shem, que é um possuidor do nome,
era indubitavelmente um forte argumento para ocultar tais matérias do conhecimento de uma pessoa que pudesse explorar esses poderes com fins perversos. Vou pegar uma coisinha aqui. Vou pegar este livro aqui, onde uma vez eu já disse para vocês, é tudo tão esotérico, que até o nome, está escondido, porque o Sefer Yetzirah, esse aqui, da Teoria e Prática, o livro da criação, Aryeh Kaplan, que é da editora Sefer, esse livro aqui está escrito como o tradicional, a não ser o mais antigo de todos, Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, o livro da criação. Acontece que Yetzirah não é criação, é formação, né? Então já tem já tem esoterismo na capa. Nós vamos ter dentro desse livro, vou mostrar aqui para vocês só para dar uma olhadinha, quem não conhece o livro. Aqui, ó. São arranjos das letras. Arranjos das letras. Arranjos que formam sons, que formam palavras, que formam entonações. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Muitas coisas muito importantes, muito esotéricas e muito perigosas em mãos erradas, com certeza. Então esse livro aqui, ele é maravilhoso, tá? Ele vai ter, né, cada página, como elas são, as páginas do Sefer Yetzirah, de uma maneira modernizada, e vai ter as explicações. Aqui eu vou mostrar mais uma página para vocês. Me desculpe, mas ficou muito... Olha só. Olha só. Disposição inicial usada no método cabalístico. Olha aqui, as letras, os números, é como se fosse uma numerologia, uma matemática, sabe? 1, o 2, o 1 e o 3, o 1 e o 4, o 1 e o 5, o 1 e o 6. Depois, o 2 e o 2, o 2 e o 3, o 2 é muito difícil, inclusive o livro muito difícil, e é claro que não podia se deixar isso nas mãos de qualquer um. Hoje em dia, quem quer fazer uma ovelha? Você vai lá e compra uma ovelha, compra uma carne, né? Nós temos na história alguns relatos sobre essa feitura, essa criação, não é criação, essa cocriação, sei lá como é que pode ser o nome disso, né? Porque é uma coisa sem alma, para se alimentarem, a criação de animais para se alimentarem, por exemplo. E isso deve ter sido 1, 2, 3, 4 vezes que tem relato. Então, ninguém aqui está precisando fazer isso. Então, se você tiver poderes latentes e usar a Kabbalah de maneira errônea, sem moral e não for espiritualmente capacitado para isso, você pode até morrer. Mas antes de morrer, que daí seria um problema seu, você pode prejudicar muitas pessoas, né? Nós chamamos isto de magia negra. Então façamos nós a magia branca, que são as preces, que são as oferendas, que são o jejum, que são o kasher para quem segue, que são, no nosso caso, respeitar, seguir, obedecer às 7 leis de Noah e as suas ramificações. Porque eu acho que eu não vou estar querendo fazer uma magística aí, uma feitiçaria, porque é isso que acaba sendo, uma feitiçaria para fazer um bicho para comer, porque nós temos o supermercado. São outras épocas. Entrada no pomar. Essa é uma parte que eu vou ler e não sei se nós vamos chegar até o fim. Extremamente importante. Entrada no pomar. Se agora eu já não vou saber se foi no Pirkei Avot, acho que nós não entramos nessa parte ainda. Quando nós falamos do Gan Eden, quando nós falamos do jardim do Éden, onde estava Damarishon e Ravá, é um jardim no Éden, né? Então o Éden continua lá. Eles foram tirados do jardim e mandados para fora do jardim, não do Éden. Quando nós falamos de fruta, que ele tinha todas as frutas para comer, não é uma fruta como a nossa fruta, né? Conforme o Kuzari, o livro do Rabino Erihal, Yehudá Halevi. Essa fruta não é fruta material,
porque este Adam Arishon não é essa matéria como a nossa ainda. Então, esse homem primordial, sem defeitos, perfeito, sem pecados, eu quis dizer, tudo é muito esotérico, muito sutil na matéria ainda, assim como o Gan Eden. Não estamos falando de um lugar material, denso, assim como nós. Então, nada mais natural de que, para se falar de coisas tão esotéricas, tão profundas, que transcendem o físico, chamar de pardês. Este é um pomar de frutas que não são densas. Este é um pomar diferente. Também pode ser chamado de horta, mas vamos pensar no pomar. Então, entrada no pomar. Quando nós falamos aqui, precisamos interpretar as coisas com 4 interpretações. Geralmente eu digo 4 pardês, eu estou errada, tá? Não é 4 pardês, o pardês é um só porque é um pomar. Lá dentro desse pomar, o pomar fica em sod, a parte mais esotérica de uma interpretação. Entrada no pomar. E aqui provavelmente ele vai contar uma das histórias mais conhecidas dentro do Talmud sobre, dentro do judaísmo, sobre das pessoas, sobre o que relata o Talmud, sobre aqueles quatro sábios grandões que se deram um pouco mal. Vamos ver aqui. Não foram os 4 que se deram mal. Havia outra consideração: o estudo de ensinamentos esotéricos não era meramente teórico. Parece ter sido acompanhado de profundas experiências místicas, possivelmente perigosas para quem não estivesse perfeitamente preparado. Não gostaria que ficasse muito longo este vídeo e nem que nós entrássemos em assuntos muito profundos, mas eu vou precisar dizer aqui para vocês, porque senão vai ficar muito no ar. Gosto quando o rabino fala parece ter sido acompanhado, né? Um rabino muito respeitoso daquilo que ele não estava de corpo, para ter a certeza ou para viver a coisa. Quando ele fala aqui que me parece que não era só teórico, são as iniciações. São as iniciações. Quando nós vamos aprender a tocar um instrumento, não temos aquele dom, aquele talento ainda, nós precisamos saber ler a partitura. Nós precisamos saber onde está estas notas musicais, vamos aprender as notas, vamos ter que ler a partitura, isso tudo é teoria. Vamos precisar conhecer no instrumento musical as suas cordas, as suas teclas, vamos precisar conhecer nele a parte material, né? Aí nós vamos para a música, aí nós vamos fazer a música, aí nós vamos colocar isso em outro nível, em outro patamar. Quando diz respeito aqui a não ser só teórico, existiam as iniciações, experiências místicas. Nós, fisicamente falando, nós podemos chamar de meditações, nós podemos chamar de concentrações muito fortes, mas geralmente são meditações, meditando no nome de Hashem, meditando nas letras do nome de Hashem, no Tetragama, meditando em coisas muito profundas. Algumas pessoas mais sensitivas, mais fáceis, suscetíveis, até mesmo quando o seu veículo, seu corpo é mais purificado, podem ter uma facilidade maior em... Quem aí nunca fez uma meditação e não quis voltar? Eu já fiz. Eu sou bem elétrica aqui, mas eu sei parar. Meditações onde o seu corpo parece que ele parece que a alma vai saindo do corpo, você vai descobrindo sensações. Esse é o prazer em Deus, o prazer de Deus, quando diz assim, Deus está contigo, né? Ele te acompanha porque você é espiritualmente e moralmente digno. Quando a gente começa a sentir o prazer em Deus, é um prazer que transcende a carne completamente. Então nós encontramos perigos, porque nós temos um cordão de prata. Lá em Kohelet, o rei Shlomo Melech, explica muito bem. Estamos vivos até que este cordão não se arrebente. Esse cordão, esse elo, né, invisível, que une a nossa parte física, ou melhor, que une a nossa parte divina, nosso pedacinho divino de Deus, a nossa alma divina ao corpo físico. Isso pode se romper
sem estar na hora certa de se romper. Pode se romper porque você esguelou o motor demais, sabe? Quando você acelera demais, o motor não é para isso e você funde o motor de um carro. Pois é, alguns fundiram o motor do carro. Vamos ver. Bom, acreditamos que tais experiências fossem conhecidos como Kenissá Lapardes, que é a entrada nesse pomar. E há no Talmud uma história sobre 4 sábios que entraram nesse pomar. Eu já escutei essa história dos 4 sábios de milhões de jeitos. Agora eu não vou contar de nenhum jeito, simplesmente vou ler o livro. Mas é muito interessante porque nós temos o Rabinão Akiva aqui. O Rabi Akiva, Shimon ben Zomá, Shimon ben Zazai e Elisha ben Abuyá. São esses 4. Eram guiados pelo mais sábio e mais experiente dentre eles, o Rabi Akiva. Veja, ele era o que analfabeto até os 40 anos de idade e olha só, ele é que guiava os outros. E mais do que isso, ele era muito grandão. Vamos ver agora já a grandiosidade dele. Eu sempre falo bem dele em todo o Talmud, mas esse momento aqui onde transcende só a parte de ter aprendido as leis, de ter tido a academia, da esposa permitir que ele fosse estudar e ajudasse e sustentasse tudo mais, aqui ele demonstra o tamanho do seu mérito. E conta-se que o Rabi Akiva, os advertiu de certos perigos que os aguardavam, com palavras que poderiam não ter sentido para os que não houvessem transitado nessas esferas. Então, às vezes você fala, olha, não mexa com isso. Ah, mas eu sei, mas eu posso. Não mexa com isso, você não transitou nessas esferas. Não mexa com isso, você não está preparado. Não, eu sei, eu faço tudo. Se eu quiser, eu posso. E mexe com coisas que não poderia, que não pode, que não conhece. Esferas onde não transitou e fica lá. Ou em pirulita, fica doido. Bom, contudo, apesar de sua orientação, o grupo não foi capaz de arrostar os perigos. Ben Azai morreu. Ben Zomá perdeu a razão, enlouqueceu. E Ben Abuyá arrancou plantas. Arrancou plantas ele simplesmente deu as costas completamente para o judaísmo. Isto é, chegou a pontos de vista heréticos, aparentemente sob influência gnóstica. Somente o Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Quero adverti-los aqui sobre onde fala aparentemente sob influência gnóstica, não está falando da gnose, do saber, do conhecimento, está falando dos grupos gnósticos. Nesta época aqui do Rabi Akiva temos problemas. Os gnósticos são vistos como grupos heréticos e nós não vamos entrar em assuntos de gnosticismo, tá forrado de gente no YouTube falando sobre isso, não é o objetivo e até porque não era aceito pelo judaísmo os grupos gnósticos. Então entende-se aqui que ele compreendeu coisas, ele viu coisas que fizeram com que ele simplesmente desse as costas completamente para o judaísmo, virasse a casaca, o contrário do que era para acontecer. Aquele que simplesmente não suportou, a sua garrafa transbordou, o funil, você foi botando água, ele transbordou completamente, tá? Até a garrafa estourar, este morreu. O outro enfiou a água dentro da garrafa, a garrafa transbordou, mas ela não estourou. A garrafa nunca mais parou de transbordar, ele enlouqueceu. Mexemos com pontos energéticos do nosso físico e dos outros corpos mais sutis que temos de maneira sem sabermos controlar. O Rabi Akiva tinha total controle de uma coisa que eu não posso falar o nome porque senão vai parecer que é de outra religião. Ele tinha total controle de todos os estágios e de todas as dimensões da sua alma. Então ele entrou em paz e saiu em paz do pomar. Coisas muito complicadas, isso acontece muito. E isso infelizmente acontece até os dias de hoje, a pessoa nem sabe, não está nem lidando, às vezes não é cabalá, mas é outras coisas, né? Sabemos, né, gente? Feitiçaria faz isso.
Agora, a feitiçaria branca, a magia branca, ela pode fazer isso também se você não estiver preparado. Nós precisamos estar preparados, né? A curiosidade matou o gato. Essa história é a mais minuciosa, mas não a única descrição que subsiste. E sua intenção era enfatizar os perigos que aguardam os que entravam nesse domínio. Em consequência, o ensino de Maaseh Bereshit, que é o ato, lembra, da criação, nunca era feito em público, limitando-se sempre a um discípulo. Mesmo esse estudante, cujas qualificações eram atentamente examinadas, não recebia instrução pormenorizada, mas só lhe ensinavam as linhas gerais do assunto. Dessa forma, se ele não demonstrasse aptidão e não chegasse ele próprio a uma experiência mística, não seria prejudicado pelo conhecimento que lhe fora dado partilhar. Vemos, por esse exemplo, que o Rabi Elazar ben Aror fez sobre esse tema uma preleção ao seu mestre, o Rabban Yohanan ben Zakkai. Vimos Yohanan ben Zakkai aqui no Talmud, que ficou surpreso ante a compreensão que ele exibia. Outros discípulos falaram a Yohanan sobre suas descobertas nessa esfera, e ele respondeu: essas palavras já foram ditas a Moshe no Sinai. Mas, como dissemos, só se conhecem os aspectos exteriores das histórias e não se encontram em seu conteúdo explicações além de vagos indícios. Então, claro que não foram os únicos a entrar no pomar e de lá não sair ou de lá sair doido. Nossa, quantas vezes eu fiz meditações, bem difícil fazer, mas quando consigo, hoje já faz muito tempo que isso não acontece, mas meditações muito profundas, um silêncio que vem de dentro, e é um silêncio parecido com o começo do universo, assim, como contam que foi. É um silêncio singular, totalmente vazio e preenchido. Não tem espaço para entrar nada, mas é como se não tivesse nada lá dentro. É um ponto singular mesmo no universo de nós mesmos. É uma sensação de grandiosidade, de proximidade, não é só uma conexão, é como se nós e Deus fizéssemos assim. Acredito que vocês, quem já fez isso, deve saber do que eu estou falando. É algo difícil de desgrudar, você quer ficar ali, você quer, talvez por isso venha aquela expressão do vou subir, quando morre, né, vou subir, porque a impressão é subindo, é frente, subindo, é dentro, é tudo junto. Você vai para dentro, você está vazio, completamente preenchido, subindo porque há uma elevação e não existe passado, não existe presente, não existe futuro, existe essa dimensão completa e singular dentro de nós mesmos e ela é junto com Hashem. Isto é muito louco e muito prazeroso, e o prazer não é físico. Se esses corpos sutis tivessem olhos para chorar, nós choraríamos. Vai além de emoção, que é algo mundano, vai muito além, muito além. É muito louco. Eu realmente acho que é muito perigoso. Todavia, não se deve admitir que houvesse duas áreas separadas de matérias, revelado e oculto. Em certo sentido, elas só devem ser aprendidas como componentes da Torá, que abrange tudo. Aí ela fica tranquila. O revelado, o oculto, você aprende dentro dos componentes, como componentes da Torá. Não procura o Sefer Yetzirah separadamente, que nem eu que sou doida. Entende? Um discípulo muito capaz, que absorvesse os ensinamentos de seu rabino, também aprendia o saber esotérico. Já contei aqui, vou contar de novo. Comecei pelo fim. Comecei a estudar Kabbalah com 15 anos de idade, misturado com filosofia e outras coisas que nem sei o que era aquilo, né? Filosofia, teosofia, teologia e Kabbalah. Hoje, muitos séculos depois, eu percebo que me faltou Torá em todos os momentos da minha vida. Então hoje, humildemente, eu começo pelo começo, estudo a Torá. E o Talmud é amado, né?
E o Pirkei Avot, o Hafetz Haim. Do Rabban Yohanan ben Zakkai, dizia-se que nada deixara de fora e aprendera dos seus mestres tanto coisas grandes como pequenas. A explicação era coisas grandes, mas se Merkavá, nosso relacionamento com o divino, a carruagem divina. Coisas pequenas, os problemas de Abaye e Rava discutiam, mas tanto as grandes como as pequenas, dei uma pulada aqui bem grande, pequenas, estavam contidas na Torá. Mais ainda, a perspectiva talmúdica vê todos os mundos, ou de natureza material e as mais altas esferas metafísicas, como uma só unidade. Muito importante, tudo é um. Somos um, todos estão de mãos dadas. Isso aí é pouco, isso aí é nada. Aqui é um. Nível judaísmo, natureza, metafísica, não metafísica, visível, não visível, universo observável, não observável, mundo espiritual, pardes, é uma coisa só. Mas nós podemos estar dentro de uma casa e não conhecermos todos os cômodos, né? Entramos num palácio para conhecer um palácio que nos convidaram. Olha, aqui nessa porta aqui você não entra, mesmo que não dissesse, a gente não entraria, porque a gente só foi convidado. Então, sim, é uma coisa só, mas você não precisa conhecer todas de uma só vez, ou talvez nem precise. Tudo é a seu tempo. Sem barreiras entre suas partes. A discussão talmúdica dos assuntos cotidianos frequentemente alça voo para reinos metafísicos. Exemplo disso é a história contada pelo Rabi Yossi. Eu gosto muito do Rabi Yossi, viu? Yossi foi o rabino que disse, sim, que para você ser chamado de Zaken, que é velho, você precisa ser sábio realmente. Então não adianta ser só velho, para ser um ancião de respeito, porque eles buscavam muito o que os anciãos, nós estamos estudando isso agora na Parashá, muito sobre o pensamento dos anciãos. Só que não significa que porque eram velhos eram sábios. A gente enxerga a velhice como sabedoria, e assim deveria ser, mas nem sempre é assim. E ele viu isso, né? Os anciãos deram muito bola fora em alguns momentos, muito, porque eles eram chamados para resolver as coisas juntos e deram ideias erradas muitas vezes. Deu ruim por conta dos anciãos. Então não significa que porque você seja velho, você seja sábio. Não significa que porque você seja novo, você seja um não sábio, um ignorante ou um tolo. Nada disso significa, mas que você precisa ter essa sabedoria, ser um sábio, para poder ser chamado de Zaken, que é velho. Bom, o Rabi Yossi, discípulo do Rabi Akiva, um dia ele foi rezar numa das ruínas de Jerusalém e, ao sair, avistou o profeta Elias que o esperava na entrada. Elias perguntou-lhe se ouvira uma voz nas ruínas e Yossi respondeu: ouvi uma voz divina que murmurava como uma pomba e dizia: ai de mim, porque destruí a minha casa e queimei o meu palácio. Elias retrucou: não é só agora que fala assim. Deus chora a destruição do templo 3 vezes ao dia. Sem qualquer pausa, o Rabi Yossi conta a seus discípulos que conclusões alárricas tirara dessa conversação com Elias. A voz divina e a revelação de Elias são parte integrante de uma prosaica história de um sábio que escolhe para rezar um lugar ermo. Não há a menor sensação de que estes dois mundos não se tocam ou que não sejam continuação um do outro. Um homem merecedor vive em ambos, sem esforço excessivo. Contos de como Elias apareceu a sábios, discutindo com eles a alahá ou matérias esotéricas, são muito comuns no Talmud e muitas vezes brotam de várias associações alárricas, sejam elas profundas ou triviais. O Rabi Akiva entrou no pomar e saiu do pomar. Entrou em paz e saiu em paz. Então você transita nesses dois mundos. Sim, Moshe Rabbeinu subiu ao Sinai sem comida, sem bebida,
Por lá ficou 40 dias e voltou. Essa estreita conexão entre matérias prosaicas e esotéricas é uma das importantes características da literatura esotérica judaica em geral. A mística judaica não é destacada na Alahá e das questões práticas. Pelo contrário, o perito alárrico também é a miúde um místico, e o cabalista estuda matérias legais e místicas com o mesmo grau de entusiasmo. Com efeito, a literatura esotérica é, de certo modo, interpretação e substanciação teológica dos pormenores cotidianos da Alahá. Agora nós vamos para o último subtítulo, que é a parte de um todo. Terminamos e vamos torcer, Baruch Hashem, que um dia nós venhamos a falar mais profundamente sobre a Kabbalah. Eu sei que é uma vontade de todos vocês, mas entendam que todo o processo dos nossos estudos, em todos os âmbitos, ela está ali, porque são uma só coisa. É o nosso olhar que precisa se modificar para enxergarmos e aí sabermos por nós mesmos. Aí nós procuramos alguém para nos ajudar a aprender. Temos que ter o mérito sozinhos, solitos, eu ia dizer. Parte de um todo. Esta perspectiva não diferencia entre o mundo racional e o mundo do misticismo, pois ambos são vistos como parte de um todo. As mesmas letras com as quais foram criadas céu e terra, as quais são dotadas de infinitos poderes criativos e destrutivos, são também as letras que fazem a própria Torá, registram e relatam todas as grandes e pequenas questões com que a Alahá talmúdica se preocupa. Entendem? São as mesmas letras. O status do homem neste mundo é frequentemente realçado e ele é considerado o perpetrador do processo criativo. A literatura esotérica implica que o conceito de que o homem foi criado à imagem de Deus é uma estrutura básica e que o homem é capaz de criar independentemente. Uma das mais imaginativas histórias da literatura talmúdica reflete muitos dos problemas elementares desta área. É a descrição da controvérsia entre o grande Rabi Eliezer e a maioria de seus discípulos, encabeçados pelo Rabi Yehoshua, sobre questões de pureza ritual e poluição. A disputa foi suscitada por uma questão aparentemente marginal, a saber, se um determinado utensílio de cerâmica podia ser considerado como um vaso quebrado, ou qual era impassível de poluição. Quando os sábios recusaram aceitar o ponto de vista do Rabi Eliezer, ele apelou às forças da natureza para que atestassem que a sua teoria era correta, gritando: que a alfarrobeira mude do lugar onde está enraizada e que a água mude a direção de seu fluxo. A isso, o Rabi Yehoshua respondeu: você não pode tirar prova de uma alfarrobeira. Então o Rabi Eliezer apelou aos céus para provar que a sua sentença devia ser aceita, e ouviu-se uma voz divina dizer: o que quereis de meu filho Eliezer, cujas decisões são universalmente aceitas? Imagina uma voz divina dizer isso, e você estava discutindo, dizendo que Eliezer não tinha razão. E aí vem uma voz do céu e diz: como assim? Universais, aceitas universalmente as suas decisões. O Rabi Yehoshua ainda estava firme em sua opinião e disse: a Torá já não está nos céus. Deus a entregou aos homens, e serão estes os que decidirão esta matéria. A maioria dos doutos decidiu então contra o Rabi Eliezer. Esta história, que ilustra o ponto de vista talmúdico de que o homem é um criador, foi só concluída várias gerações depois, quando um dos sábios indagou do profeta Elias o que Deus dissera naquela ocasião, e Elias respondeu. Deus sorriu e disse: meus filhos prevaleceram sobre mim. Sim, meus filhos prevaleceram. Aqui nós terminamos então o capítulo 28 da segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud essencial, o mundo do misticismo. Não é muito profundo o que nós dissemos, mas é o bastante para compreendermos o que o Talmud quis nos dizer, e vamos entender que nós somos buscadores e nós vamos encontrar o que nós buscamos. Nós somos a imagem e semelhança de Hashem, e essa é a sua vontade. Viemos para cá para aprender como sair daqui.
E para sair daqui, precisamos sair de todas as nossas camadas, as nossas cascas, precisamos tirar todas, ficarmos nós sendo o miolinho, o átomo permanente para nos ligarmos a Hashem de uma vez por todas. O que acontece é que as criações do homem não são criações do homem como um ser sozinho. Nós somos sempre, sempre, sempre sócios de Hashem. Ou melhor, Hashem é sócio dos nossos empreendimentos, das coisas que nós realizamos, então daquilo que nós chamamos de cocriação. E todas essas coisas precisam necessariamente serem para o bem, porque esse também é um dos méritos que nós precisamos ter para nos unirmos novamente. Então, sim, nós podemos estudar, sim, nós podemos buscar, nós podemos tudo. Nós precisamos saber se nós precisamos, nós devemos e se nós temos recipiente adequado, moralmente falando e espiritualmente falando, para receber luzes de Hashem, né? Para ver nem que atrás de uma cortina um pedacinho da sua face. Vamos então agora ler. Vamos tomar uma aguinha? Terminamos agora o capítulo 28, né? Eu resolvi ler todo porque, embora tenha passado de 1 hora, nós precisamos ir avançando estudos que são importantes, não dividir em vídeos, porque ficam pedaços, né, de uma matéria só. Vamos hoje então ler o Salmo 28 de Davi. A ti, ó Deus, invocarei, ó rocha minha, não fiques surdo ao meu clamor, pois se tu me ignorares, serei como aqueles que já ao pó desceram. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti eu clamo, ao erguer minhas mãos em direção ao teu santo recinto. Não me associes aos malévolos e aos iníquos, que falam de paz com seus companheiros, quando em realidade têm maldade no coração. Responde-lhes conforme seus atos e de acordo com a maldade de suas atitudes. Retribui na medida de suas ações e fá-los receber o que merecem, porque são incapazes de compreender os atos do Eterno e as obras de suas mãos. Ele os destruirá e não mais se reerguerão. Bendito seja o Eterno que atendeu minhas súplicas. O Eterno é minha força e meu escudo. Nele confiou meu coração e dele recebeu auxílio. Regozijar-se-á meu coração e com meu cântico hei de enaltecê-lo. O Eterno é a força do seu povo, o baluarte da redenção do seu ungido. Salva meu povo e abençoa a tua herança. Seja tu o seu pastor e enaltece-o para sempre. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos estudar a Torá. Shalom a todos, Shavua Tov.